Olá, amigos judocas. Olá, amigos que eu tive a oportunidade de conhecer e firmar mais apreço ainda por conta da participação dos senhores no curso de metodologia do treinamento aplicada ao judô. Nós chegamos hoje à nossa quinta aula e é um misto de satisfação por termos concluído esse período todo e também de uma certa tristeza, uma certa melancolia por conta da gente estar finalizando essas atividades que eu espero que estejam contribuindo com a formação dos senhores e também possa contribuir ainda mais com as atividades dos senhores nos seus respectivos dojos, ok? Obviamente que no momento que a gente vive atualmente no Brasil, há um sentimento de pesar por conta das grandes quantidades de vítimas, de enfermos, ou de pessoas que estão sofrendo de uma forma ou outra pela magnitude da pandemia. Mas eu acredito que nós, como sociedade, nós, como pessoas, a gente consiga evoluir e se ajudar e realmente mostrar a força que o povo brasileiro precisa ter de união para superar essa dificuldade. Então, a gente vai levar uma aula um pouco mais descontraída, mas é óbvio que eu quero deixar claro que a filosofia é que cada um faça o melhor de si, né? E a gente no judô, com certeza, voltando, saindo da pandemia, a gente vai estar tentando dar o melhor da gente, tá bom? Alguns avisos gerais com relação ao curso. Eu tenho certeza que alguns já devem estar se perguntando quanto ao certificado. Coloquei lá nos avisos do grupo do WhatsApp que os certificados estarão disponíveis a partir do dia 5 de abril. Todos os judocas que se inscreveram naqueles formulários, cujos links já estão nos grupos de WhatsApp, terão os seus certificados, todos os inscritos. E essas inscrições permanecerão abertas por 14 dias a partir de hoje, dia 26 de março. Então, todos os inscritos terão um certificado. Preencha o nome com cuidado, porque justamente esse nome é que vai para o certificado, ok? Eu havia comentado ontem, e na aula 4, e hoje eu reforço, a possibilidade de que essa onda do bem, essa onda de cooperação, que o judô também preza muito, eu ia pedir a humilde colaboração dos senhores para com a APM-DEFESP, Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência Física. Hoje, no Estado, eu corrigi o número, peguei melhores informações, são 7.000 policiais militares que, por um motivo ou outro, durante o serviço ativo ou durante a folga, se envolveram em algum tipo de ocorrência policial ou acidente de viatura, ou foram vítimas de criminosos, sofreram disparos de arma de fogo e tiveram algum tipo de sequela. E essa associação APM-DEFESP apresenta um pacote de 73 serviços para esses policiais militares. Então, eu sou associado dela há bastante tempo e eu tenho por prática, sempre que eu faço algo voluntário na minha vida, e eu que sou policial militar aposentado, eu tento retribuir, eu tento agregar mais pessoas para essa onda do bem também, de ajudar as demais pessoas. Então, quem puder colaborar com qualquer quantia que seja para a PMDFESP, a gente fica, nós e eu, particularmente, os policiais militares, ficamos muito agradecidos aos senhores. Eu queria agradecer aqui aos Cecens Codanchas, aos Cecens Rildanchas e aos Dangais inscritos no curso. Nossos agradecimentos também aos nossos atletas para-atletas, nossos para-atletas, né, judocas, que muito exemplo nos proporcionam, e aos mais de 700 judocas inscritos de diversas cidades, diversos estados do Brasil. Eu quero destacar também meu agradecimento, como eu fiz todos os dias e sempre farei, porque o senhor Felipe Rosário Bueno foi a pessoa que tornou viável esse curso todo. Eu sei que os senhores não o conhecem, mas faço um pensamento positivo para ele, porque ele realmente fez esse curso acontecer.
E eu quero também dar um destaque para o CCN Gregório Paoli, daqui de São Paulo, do Judô Pirituba, Pirituba Futebol Clube, é isso, clube, né? Que é conduzido lá pelo CCN Gilson. O CCN Gregório, ele é formado em pedagogia e tem me ajudado muito na transmissão e gravação das aulas. O senhor não sabe o como é confortante sentar aqui e me preocupar só com as aulas. E o CCN Gregório também acaba contribuindo para que todo esse curso ocorra. Agradecer também ao sensei Jaime Bragança, que é meu sensei atualmente, na Associação Moacir de Judô, que foi a associação que me acolheu, e é lá que eu treino. Muito obrigado, sensei Jaime, pelo seu incentivo aos meus treinos, ao meu treinamento. Ok? Bom, nessa aula 5 de hoje, que é a última dessas nossas, a gente vai tratar sobre a montagem dos treinamentos anuais, né? Então, quem assistiu todas as aulas, a gente tem grafado em verde aqui todos os assuntos da aula, e hoje a gente vai falar sobre essa montagem dos treinos anuais. Esse assunto de hoje, os senhores vão perceber que ele está ligado a essas 4 possibilidades de discentes da nossa sala, do nosso dojo, de judocas do nosso dojo. Como a gente vai falar de planejamento, ou seja, como que eu vou conduzir o planejamento do início até o final do ano, durante uma temporada competitiva, ou ainda uma temporada de treinamento, por que não? Os faixinhas brancas, os faixinhas vinhos, os faixinhas cinzas, eles provavelmente não participam de uma competição ao final do ano. Então, talvez a competição-alvo deles seja fazer um bom Shirokemi, fazer um bom Maimawari Ukemi. Então, qual que é a competição-alvo deles? Então, se a gente conseguir planejar bem essa condução, todos ganharão. E, obviamente, na medida em que eu organizo mais, o judô de alto rendimento, que precisa de conhecimentos bem especializados, também vai se favorecer. O que eu vou passar hoje, senhores, é essa noção, algumas orientações metodológicas de como evoluir para o planejamento, ok? Esse planejamento pode ser muito detalhado ou pode ser mais en passant, mas ele tem que ser feito. Tá? A partir do momento que eu estabeleço esse rumo, esse norte a ser seguido, desde o início até o final do meu treinamento, isso muito me ajuda para planejar as minhas aulas. Então, antes de começar o assunto propriamente dito, eu só queria recapitular uma questão, porque ontem eu recebi uma questão formulada pelo CC Isaac, se eu não me engano, que eu, infelizmente, CC Isaac, não consegui responder ao senhor pelo WhatsApp, ou entrando direto em contato com o senhor, mas o senhor fez um questionamento com relação aos nomes dos perfis das sessões de treinamento. Então, eu achei oportuno recapitular isso para a gente hoje reforçar esse conhecimento que a gente passou na aula 4 para dar continuidade na aula de hoje. Então, nós comentamos que as cargas de treinamento, ela tem 2 finalidades básicas. Ou ela promove o desgaste, eu dou treinamento físico, treinamento tático, eu promovo um certo desgaste que faz com que a minha capacidade o meu equilíbrio orgânico, a minha homeostase diminua. Eu sou impactado por esse estímulo. Então, há um desgaste por meio dessa carga de exercício. Mas existem também algumas cargas de exercício um pouquinho mais leves, que elas vão orientar justamente a recuperação do companheiro. Então, nós temos cargas de estímulo, que são cargas chamadas catabólicas, de desgaste, e outras cargas que favorecem a recuperação. Eu não sei se os senhores sabem, mas se eu estiver muito dolorido de um treino, no dia seguinte, se eu fizer alguma atividade física mais leve, essa movimentação do corpo, esse sangue que vai fluir pelo corpo todo, favorece a minha recuperação, acelera a minha recuperação. Isso aí é essa a finalidade das cargas recuperativas, ok? As cargas recuperativas, como eu comentei, não tem nenhuma subdivisão, elas objetivam, obviamente, essa recuperação. Mas as cargas de estímulo, elas têm uma subdivisão, né?
sempre que eu fizer um treinamento, que eu promover desgaste, mas esse desgaste não for tão grande, eu chamo essas cargas de cargas ordinárias ou de cargas comuns, umas cargas condicionantes, vamos pensar dessa forma. E há outro tipo de carga de estímulo, que são as cargas de choque. Essas cargas de choque, assim como as cargas ordinárias, causam desgaste. A diferença é que a amplitude de proporcionar desgaste é maior nas cargas de choque, ok? Então, as duas promovem desgaste, só que as cargas de choque promovem mais desgaste. E aí é que entra a questão que eu queria destacar para você, Isaac, e talvez, como essas informações elas são um pouco novas, as pessoas às vezes não as conheçam, possa causar um pouquinho de... A gente busca na nossa mente, né, modelos parecidos com esse para facilitar a aprendizagem. Mas vejam o seguinte, o que eu vou apresentar agora não é... O que eu vou apresentar agora é o nome dessas cargas. Então, se eu falar assim, eu vou fazer uma carga levinha hoje. Mas vai ser muito leve ou vai ser leve e meia? Não, vai ser uma carga que não é de choque, não é ordinária, mas eu vou me recuperar. É uma carga um pouquinho mais que... É um pouquinho para baixo do choque, mas eu vou recuperar. Ou seja, percebe que a gente acaba tendo dificuldade em denominar, em dar nomes para essas cargas, para esses tipos de treino, para o perfil desse treino. O perfil desse treino vai ser de desgaste ou vai ser de recuperação? Vai ser de muita recuperação ou uma recuperação que ainda tem um certo estímulo, um estímulo débil? Então, há necessidade de uma denominação dessas aulas, desse perfil dessas aulas. E a literatura, não fui eu, Paulo Merino, a literatura chama esse perfil das aulas de aula de 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% e 0%, quando o 0 corresponde ao descanso total. Então, percebam bem, eu chamei a atenção disso na aula passada, mas eu tenho certeza que quando a gente fala, uma aula de 60%, isso nos induz a pensar de que é aula de 60% da frequência cardíaca máxima. Não é. Isso induz a gente a pensar que seria aula de 60% de uma repetição máxima que eu fiz na sala de musculação. Não é. Esse 60% não é nenhum cálculo matemático, 60% de algo. Não é. 60%, 50% é o nome dessa sessão, que, na verdade, tenta, como eu já falei, mas eu estou reforçando, não é referência a nenhum esforço, mas é uma proposta de perfil que essa aula de hoje tem para promover um desgaste ou promover uma recuperação. Eu tenho também as cargas ordinárias, que eu chamo, para não chamar, uma carga leve, média para forte, uma carga puxadinha. Como é que eu chamo isso? Para que todo mundo no Brasil e no mundo fale a gente chama de carga de 70%, é aquela carga de média para forte, que condiciona. E as cargas de choque eu tenho 3 tipos. As cargas de 80%, 90% e 100%. Obviamente, a de 100% promove muito desgaste, e quanto menor esse número que o nome mostra, menor vai ser o desgaste, mas com certeza será um desgaste maior, mais profundo do que as cargas de 70%. Ok? Ficou claro? Deixa eu dar um exemplo para que a coisa fique mentalmente muito, muito importante, porque esse raciocínio aqui, essa divisão aí, essa nomenclatura, entender o perfil dessa aula, é absolutamente importante para que eu possa fazer, como a gente comentou ontem, construir aquele perfil de desgaste, recuperação e supercompensação, quer que seja numa semana ou quer que seja num mês de treinamento, que a gente falou bastante ontem na aula 4. Então, por exemplo, hoje eu planejei para os meus alunos um curso de uma aula que vai, uma aula ordinária, que vai promover um certo desgaste. Para eles, um desgaste leve, de médio para forte. Então, eu vou dar um treino de 70% hoje. Ok? Então, hoje, eu vou, à noite, dar um treino de 70%
Ok. E esse mesmo treino de 70% que vai promover um desgaste para eles no dia seguinte, vai ser repetido. Então, eu apliquei um treino de 70%, por exemplo, estou numa semana ordinária, né? Lembra? 70, 70, 70, 60, e aí cai. Então, estou no primeiro dia de uma semana ordinária. Eu dou esse treino de 70%, ok? Então, eu dou um treino de 70%, e no dia seguinte, eu dou o mesmo treino de 70%. Percebam que eu vou dar um... Se o meu aluno fala, quando chega nesse segundo treino, fala assim, sim, hoje de manhã eu tive uma aula de educação física puxada, hoje a minha família está fazendo mudança, eu carreguei imóvel o dia inteiro, eu dei aula para crianças de 80 crianças no tatame, e eu estou chegando no treino agora às 7 horas da noite, muito cansado de toda a atividade que eu tive durante o dia. Esse aluno que chega no segundo treino cansado, para ele, esse treino será de 70%, ou seja, é a mesma carga, é o mesmo exercício de musculação, de flexão de braço, de uchikome, feito no dia anterior. Mas para esse atleta, provavelmente, esse treino que eu planejei de 70%, não é 70%, talvez seja 80%. Talvez seja um treino de 90%, porque ele está já mais desgastado por conta das atividades cotidianas, da vida particular dele que ele teve. Então, obviamente, o impacto que esse treino que eu programei inicialmente de 70% será maior do que eu esperei de 70%. Vai ser um impacto de talvez 80%, mas eu, em princípio, dei esse nome de 80%. Então, vejam bem, esses nomes aqui, eles não têm nada a ver com outras referências da aptidão física, tá bom? Por que eu falo isso? E talvez eu estou enfatizando isso e agradeço ao Senzak pela pergunta, porque vocês podem pensar, então, na musculação, por exemplo, eu vou fazer um treino de 70%, é 70% de uma repetição máxima. Então, a partir daí, eu calculo minha repetição máxima, então vai dar tantas repetições, tantas séries, então eu faço esse cálculo. Nesse caso de metodologia, eu não emprego, eu não aproveito esse raciocínio da musculação, ok? E para quem é professor de educação física, eu queria comentar o seguinte, é um assunto um pouquinho técnico, mas é breve. A carga de treinamento, não sei se os senhores já ouviram falar, ela tem dois impactos. O primeiro impacto, que os autores chamam de carga externa. O que é carga externa? É o jeitão, é o design da carga. Tantas séries, tantas repetições, tantos segundos ou minutos de intervalo. É esse perfil. Ou seja, você olha um carro e você vê, esse carro aí é um Gol, ou esse carro é um Audi, e aí você bate o olho, é o design, é como ele está constituído, ok? Isso chama carga externa. E a carga também tem outra denominação, que é chamada carga interna, que significa o seguinte, como que esse design, como que essa formatação impacta no meu organismo. Tá bom? Então, se eu sou um indivíduo com uma baixa aptidão física, 3 séries de 30 repetições é 3 séries de 30 repetições para todo mundo. Mas o impacto que isso dá no meu organismo, que sou fraquinho, vai ser grande. Agora, um indivíduo com maior aptidão física, 3 séries de 30 é igual a eu lá embaixo, mas o atleta de alto nível, o impacto orgânico vai ser menor. Então, a gente tem a carga, tem uma manifestação externa e uma manifestação interna. É assunto muito bacana, mas aí a gente bate papo numa outra oportunidade. Tá bom? Então, a gente vai começar a aula de hoje e não tem como não prestar uma homenagem ao Sensei Koga, falecido nessa semana, muito jovem, 53 anos de idade, vítima de câncer. Então, eu abro essa sessão de hoje, essa aula de hoje, em homenagem ao Sensei Koga, e eu tenho certeza que quem não viu e reviu e tentou fazer igual ou parecido, ou sonhou, pelo menos, em fazer algo como o Sensei Koga fez. Então, muito obrigado, Sensei Koga, por ter inspirado todos nós. E hoje a gente vai falar agora sobre a montagem anual de treinos, ok? Senhores, já vamos definindo algumas coisas. Isso que eu vou
passar hoje como que a gente faz essa montagem anual de treino. Sabe quando que ela precisa estar pronta? Eu vou até mostrar depois aqui, ó. Olha o papelzão que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Eu vou tentar ensinar os senhores a fazer, ó. Senhores, então esse documento que eu acabei de mostrar para os senhores, que eu vou tentar ensinar os senhores a fazer hoje, ele tem que estar pronto na semana 0, antes de começar o primeiro treino dos alunos, dos seus judocas. Porque quando o primeiro treino começar, ele já vai ter que estar planejado. E ele vai ter que criar condições para que o treino do dia seguinte e os treinos das semanas e dos meses seguintes também sejam concatenados. Lembra que eu comentei que todas as fases do treinamento, todos os treinos de um treinamento são interdependentes, interatuantes e interrelacionados. Lembra? Ok. Então, a gente vai começar a falar do seguinte. Eu vou jogar o texto aqui, depois a gente vai tratar com detalhes, tá? A gente vai, primeiro, ter que saber quantas semanas de treino eu tenho. Né? Ou seja, qual é o tempo que eu tenho de trabalho para fazer um tipo de atingir o meu objetivo. Então, quando eu faço aquele planejamento na semana 0, eu estabeleço alguns objetivos. O que a nossa equipe quer? A gente quer levar quantos atletas para o regional? Do regional, a gente quer levar quantos atletas para o estadual? No estadual, quantos atletas a gente acha, pretende ou almeja que atinjam um regional brasileiro? E aí esses objetivos vão sendo traçados, ok? Então, a compatibilidade da execução desses serviços, desses treinamentos e o objetivo a ser alcançado vai depender do tempo que eu tenho de trabalho. Porque o corpo precisa se aperfeiçoar, os processos fisiológicos, os processos de evolução orgânica precisam atuar, o indivíduo precisa aprender uma série de procedimentos e, a partir daí, a gente vai evoluindo. A evolução desportiva é um processo crônico, lento, precisamos ter persistência e paciência. Então, saber quantas semanas de treinamento eu tenho é essencial para a definição desse processo. Por conta disso, embora não esteja ligado, colocado aqui, mas eu tenho que destacar, a antecipação dos calendários competitivos por parte das federações, por parte das entidades promotoras desse campeonato, é de suma importância. Um calendário, eu acredito, quer ver, para 2020, o calendário de um determinado ano precisa estar disponível, na minha opinião, no máximo ali para outubro, novembro, para a gente poder fazer o calendário. Okay? Então, é muito importante soltar esses calendários com a data da realização das competições. Eu sei que para os gestores de órgãos, federações e confederações, é difícil trabalhar com tanta antecipação, mas os senhores vão ver aí que a data da competição praticamente vincula todo o processo de treinamento, do início até o final, porque tudo é baseado em cima da competição-alvo que eu pretendo atingir, ok? Então, saber quantas semanas de treinamento eu tenho é essencial. Outra questão que eu estava falando agora é a escolha das competições e colocar graus de importância dela. Então, eu tenho que hierarquizar essas competições. Qual é a mais importante? Qual é a relação entre elas? Uma é seletiva à outra? Uma é qualificatória à outra? Ou uma é somente teste? Pronto, eu vou entrar nessa para ver se eu estou bem para ir evoluindo. Então, precisa entender bem essa relação, ok? Entre as competições. E a partir daí, eu vejo toda a escolha da comissão técnica, né? Isso tem que ser discutido, né? Toda a parte de recursos disponíveis para que ocorra essa participação dessa competição. Por exemplo, na escolinha que eu dou aula, os recursos não são muito fartos, não. Então, quando eu pretendo escrever alguns judoquinhas em festival ou até competições, eu sei que eu vou ter um limite lá de 10, 12 inscrições. Só.
Então, eu tenho que ver isso com antecedência com a tesouraria, para os caras já separarem dinheiro e tal, e tal, e tal. Mas eles me ajudam muito, mas é uma realidade que eu tenho, que os senhores devem ter, ou que os senhores talvez não tenham. E aí, a partir do momento que eu tenho esses três dados principais, quantas semanas eu tenho, quais as competições principais, aí eu consigo montar os períodos e as suas respectivas etapas. Então, eu vou mostrar agora uma figurinha, que ela está inerte, eu não consigo ainda mexer com ela, mas depois eu vou trabalhar um pouquinho essa mesma planilha numa outra ferramenta. O que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho essas primeiras linhas que eu comentei. Aqui eu estou usando uma tabelinha do Excel, ok? Vai facilitar bastante essa nossa construção desse calendário. Então, eu tenho aqui a temporada. Eu coloquei o nome técnico macrociclo, mas é a nossa temporada. E aqui, por exemplo, a temporada de 2021, a temporada de 2022. E ele pode ter várias temporadas pequenas. Eu comentei que esse macrociclo, essa temporada competitiva, na periodização, o mínimo seriam quatro meses, ok? Então, eu posso ter a temporada 1, que vai envolver as competições principais, eu vou ter uma temporada 2 e elas vão se sucedendo ao longo do ano, ok? E aí eu tenho uma questão que ainda não é nada de judô, é de calendário. Eu tenho que transportar para cá quais os meses e quantas semanas isso aqui tem. Por que a semana, para mim, é importante, senhores? Hein? Por que a semana... Não abro o microfone para responder. Desculpa, é só para... eu acho que eu estou numa sala de aula ainda, presencial. Por que saber as semanas é importante? Porque, de acordo com as semanas, eu construo os mesociclos, eu construo aquele bloco de 4 semanas. E o bloco de 4 semanas tem o desgaste, recuperação e supercompensação. Esse ciclo médio de desgaste, recuperação e supercompensação de uma semana, eu tenho que ir encaixando no início, no meio um pouquinho mais para frente. Então, são os tijolinhos, os bloquinhos que eu vou. Por isso que eu tenho que saber, para mim não importa 5 meses, 3 meses, não. Quantas semanas eu tenho? Porque tem semana que tem 5 meses. Desculpa. Tem meses que tem 5 semanas, outros têm 4. Né? Então, eu preciso saber quantas semanas. Eu, como preparador físico, ou como técnico, organizador de uma planilha dela, eu tenho que saber quantas semanas eu tenho, porque eu preciso encaixar blocos de 4 semanas, que são os nossos mesociclos. Entendeu? Essa figurinha aqui já está constando uma competição 3, ó, que vai ser aqui na semana 9. Essa figurinha já está constando a nossa competição principal, a competição 1, que vai ser na 21ª semana. Peço desculpas a quem está com o celular, a tela deve estar bem pequenininha aí, né? A visualização dos números deve estar bem pequenininha. Eu tenho a competição, então eu vou hierarquizando. Então aqui eu tenho a competição 1, competição 2, ó, e competição 3. A partir daí, competição 4, 5, essas 4, 5 são coadjuvantes. Se eu perdê-las, se eu não participar, não tem. Eu tento colocar no máximo 3, de preferência 2 competições em um macrociclo, uma temporada de 4 meses. Se eu ampliar um pouquinho mais essa temporada, se eu ampliar, ao invés de 4, eu conseguir 5, 6 meses, aí eu consigo colocar mais competições. Mas eu estou dando alguns parâmetros para os senhores. Se eu tiver uma temporada de 4 meses, 2 competições só, uma terceira fica meio atropelada. E se eu tiver uma terceira competição importante? Aí o que eu faço? Eu termino eu fecho o macrociclo com 2 só, uma competição principal, outra competição secundária, fecho esse ciclo aqui. O próximo ciclo, eu abro uma outra temporada, eu abro um outro macrociclo, agora seria o macrociclo 2. Como eu já treinei bem forte aqui, a minha fase básica, a minha etapa básica do período preparatório pode ser diminuída. E eu já entro da específica para frente. Então, essa nova temporada aqui, a temporada 2, ela pode ter um tempo menor, de talvez 3 semanas, porque eu não vou ter a etapa
a etapa básica do período preparatório, porque eu aproveito essa onda, eu aproveito toda essa aptidão física dessa primeira temporada para a segunda, ok? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, deixa eu ver. Aí depois eu vou estabelecer o perfil das cargas e os meses e as semanas de treinamento. Lembra o perfil da carga? Se vai ser uma carga de 70%, vai ser uma carga recuperativa de 60%, 50%, se vai ser uma carga de choque, tá bom? E o que o treinamento, a metodologia do treinamento desportivo, né, nos fornece? Os autores fornecem esse modelinho. Olha, para vários atletas deu certo esse modelo aqui. Se você fizer uma semana ordinária com 70, 70, 70, né? Lembra que eu mostrei na quarta-feira? Um bloco de estímulo, depois outro bloco de 4 dias. Então, eles nos dão essas oportunidades de composição já dessas semanas de treinamento, tá? Então, por enquanto, os senhores com certeza não memorizaram quais são essas cargas, mas aqui a gente vai relembrando um pouco. E de tanto mexer, a gente acaba guardando, ok? Mas não se preocupe, até hoje, às vezes eu tenho dúvida, eu abro o compêndio, eu abro o livro e as minhas anotações e vou confirmar se era 90% ao invés de 100% da carga. Eu ainda hoje faço isso porque é um conhecimento que é só o nome, né? É só o nome da carga, só entre aspas, né? E o perfil de desgaste que ela carrega. Vamos lá. E aí a gente propõe, na sequência, as capacidades físicas principais de cada semana. Então, eu vou abrir agora uma planilha que eu, uma planilha que eu adaptei, é uma planilha didática para facilitar a compreensão no modelo fácil e depois a gente vai complicando, ok? E, obviamente, eu tenho que considerar, né, as grandes curvas de volume e intensidade e a consideração da evolução, da especificidade dos exercícios, né, para garantir aquela taxa de transferência, lembra? À competição principal. E eu achei muito bacana, senhores, porque quem está assistindo a gente no YouTube não vai saber, mas antes de começarmos a gravação, os C6 aqui estavam batendo um papo. E eles estavam falando, sabe do quê? De judô. E eles estavam falando justamente dessas evoluções, de como estavam falando da transição, da necessidade de exercícios de transição. E parece que o CC Flávio Canto, na live que foi feita ontem, enfatizou a necessidade de se treinar a transição. Vou falar para os senhores, eu, Paulo Merino, quase nunca treino transição, e eu estou errado, porque essa é uma exigência técnica e tática, não de condicionamento físico, é técnica e tática exigida na competição-alvo. Não é verdade? E os senhores devem estar vendo agora uma planilha do Excel, tá? Que eu estou trazendo aqui um modelo didático dessa periodização, ok? Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá, vamos subir um pouquinho só aqui. Opa, isso, para ficar mais. Então, a gente vai falar tudo isso hoje, ó. Então, vamos só subir um pouquinho aqui, para não cometer nenhuma violência intelectual com os senhores, ok? Então, o que eu estou fazendo primeiro aqui, ó? Eu estou apresentando para os senhores uma primeira etapa do planejamento, que é a montagem anual do treino, mas num quadro semanal. Ó. Então, eu tenho a semana 0, a semana que eu faço, a semana ou meses, né, que eu faço o planejamento. Os alunos, os judocas estão de férias, estão sem treinar, mas a comissão técnica está planejando. A cabeça do CC está rolando. E a partir da semana 1 começa o treinamento. Tá? A partir da semana 1 começa o treinamento. Eu chamei essa temporada, essas 21 semanas de treinamento de temporada 1. E essa temporada 1 visa a garantir o melhor rendimento na competição 1, que vai acontecer na 20ª semana de treinamento. Tá bom? A competição 2, que é seletiva para a competição 1, ocorrerá na 16ª semana. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4,
5 semanas, um mês e uma semana de diferença entre elas. Então, essas noções de distância, se está muito perto, tal, 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 são importantes. Senhores, a partir... Opa, deixa eu subir aqui. Peraí. Ok. Então, essa primeira linha do calendário, olha, senhores, eu vou disponibilizar esse documento aqui para os senhores. Eu vou disponibilizar essa planilha de Excel para os senhores. Eu vou postar lá no grupo. Eu vou ver agora um link, talvez no meu Drive mesmo, para os senhores poderem acessar, ok? Eu vou fornecer essa planilha para os senhores. Até agora só foi exercício de calendário. Eu pego uma folhinha e vejo quantas semanas março tem, quantas semanas abril tem, e aí vai. E estabeleço isso aqui, ó. Eu tenho que saber quando será a minha competição-alvo. Porque, reforço, tudo que for feito no treinamento visa a essa participação na competição, tá bom? Parênteses, se eu estou lidando com um atleta de alto nível, o objetivo deles é competição. Se sair bem, ou classificar, ou ser campeão. Se eu estou falando agora alto nível, agora eu deixo um pouquinho a aptidão e deixo para os nossos judoquinhas faixa branca, faixa cinza. O que é a competição 1 deles? Como eu comentei, é fazer o Zeipo Kaitê, é depois dessa temporada de 4 meses, tá cumprimentando o seu amiguinho, tá continuando a estar disposto e se desafiando para evoluir faixa. Ele já sabe o nome daquele senhor que está no quadro atrás, que é o Sensei Jigoro Kano. Isso é competição-alvo para eles, ok? Então, às vezes a gente fica um pouco batendo em competição, mas, na verdade, é o meu objetivo principal. A gente está chamando aqui de competição. Desculpa, às vezes, ir e voltar em assuntos relevantes e assuntos relevantes também, mas um pouco mais básicos, né? Bom, a partir do momento que eu tenho a data da competição-alvo, eu vou baixar um pouquinho aqui, ó, eu começo a estabelecer a próxima etapa. Eu tenho que estabelecer os períodos. Lembra que eu tenho 3 períodos: o preparatório, o competitivo e o de transição, tá bom? O período de transição vai depender de como foi essa temporada toda e como foram as competições. Quanto maior a duração da temporada, maior a duração de um período de transição. Um macro ciclo aí de uma temporada de 4 meses, eu posso ter de 1 a 2 semanas de transição. E a transição se inicia assim que termina a competição-alvo. Tá bom? A competição inicia assim que termina a competição-alvo. Aí alguém deve estar levantando a mão. Cecem, e se na semana 21, na 21ª semana, eu tiver uma competição importante aqui, ó? E se eu tiver uma competição importante aqui, o que eu faço? Tudo bem. Então, olha só. Para esse calendário que eu bolei, eu só tinha a competição 1 e a competição 2. Mas vamos aproveitar essa suposição. Se eu tiver uma competição aqui, primeiro, a comissão técnica tem que se decidir. A participação nessa competição que apareceu agora é relevante ou não? Se for relevante, compromete o desempenho na competição anterior? Se não, ok, a gente vai fazer algumas adaptações. Lembra que planejamento deve ser feito a lápis. A lápis. Por quê? Porque eu tenho que apagar, corrigir, e fazer, e volta, porque as intercorrências vão acontecendo ao longo do calendário. E eu sei que há algumas academias aí que têm tanta tribulação, e tem algumas academias que nem o passado é certo, né? É tanta coisa que mudou, que às vezes a gente não consegue nem garantir o passado. Mas vamos lá. Então, se aparecer uma competição aqui, ó, aqui, na 20... Opa, peraí, fiz errado aqui. Peraí, opa, 22 e 23, desculpa. Então, na 22ª semana, apareceu uma competição, tá bom? Aí a comissão técnica se reúne. Por A ou por D, decidiu que essa competição que vai entrar aqui é relevante, ok? O que eu faço, então? Se essa competição apareceu logo no comecinho, ainda no período de semana 0, aí, obviamente, que o meu período competitivo não terminará na 21ª semana. O meu período competitivo vai abranger um pouquinho mais, vai até a 22ª,
abrangendo a competição que apareceu agora. E o meu período preparatório, eu avalio se será interessante ou não eu aumentar mais uma semana. Ao invés de ele terminar na semana 12, ele vai terminar na semana 13 por conta dessa novo calendário que apareceu. Tá certo? Eu dou algumas dicas. Para aumentar ou diminuir o período preparatório, qual é a base que a gente pode ter de decisão? Aumenta ou não o período preparatório? Será justamente o quão os alunos estão se adaptando aos estímulos que eu estou passando. Então, durante todo o período preparatório, durante as 12 semanas de treinamento, lembra que eu vou fazendo testes, eu vou fazendo observações. Podem não ser testes objetivos de anotar na prancheta, mas eu vou percebendo. Teste que eu falei na prancheta, aquele teste que você tem que fazer. Vamos lá, todo mundo agora fazendo flexão de braço, aí eu anoto um dia todo para. Não, façam eles até fazerem as flexões de braço, o ticone, peçam para eles, quanto foi que você fez na semana passada, quanto você fez agora? Só para eles também terem a noção de evolução. Então, a partir do momento que eu vou aplicando esses testes, eu vou tendo recursos para saber se eu posso antecipar o período preparatório. Poderei antecipar se eles assimilarem muito bem os conteúdos desse período. Mas se eles tiverem, olha, eu queria que eles tivessem ficado mais velozes, não ficaram. Eu queria que eles tivessem ficado mais resistentes, não ficaram. Então, eu acho que, embora a gente tenha colocado uma competição nova aqui na 22ª semana, eu acho que a gente vai ter que manter essa semana aqui, de período preparatório. Ou não, cara, eles responderam muito bem. Ok, então já vou passar para cargas mais específicas do período competitivo. E a gente amplia mais uma semana do competitivo, que são cargas mais específicas, são exercícios mais específicos, né? E tudo isso aumenta a nossa velocidade, ok? Então, mais algumas regras gerais aqui. Geralmente, o período preparatório, aliás, geralmente o período competitivo tem 2/3 de duração do preparatório, ok? O período competitivo tem 2/3 de duração do período preparatório. Mais ou menos essa proporção, tá? E vamos ver se deu certo aqui, ó. O período preparatório aqui, ele deu uma semana até a 12ª semana, certo? E o competitivo deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bateu. 9 semanas de período competitivo, 12 semanas de período preparatório. 2/3, 3/3. Ok? Tá bom? Então, é mais ou menos essa proporção. Novamente, isso aqui não é receita de bolo. Se eu errar um ovo, eu desando o bolo. Mas aqui não é receita de bolo. Fiz os testes iniciais na semana 0. Antes de começar os testes, eu fiz esse planejamento aqui, visando a competição 1 e visando as competições. Fiz os testes iniciais e percebi que os caras estão muito bons. Como eles estão bem, não engordados, estão rápidos, estão resistentes, tal, eu fiz os testes admissionais aqui, os testes iniciais. Provavelmente, então, eles estão muito melhores. Então, eu posso reduzir o preparatório de 12 para 11 para 10 semanas. Isso vai implicar o quê? Em aumento do período competitivo, de duração do período competitivo. Isso é bom ou isso é ruim? Se os meus atletas já estiverem bons lá no começo, significa que eles vão aguentar, eles vão participar de cargas mais específicas com mais precocidade. E ficar exposto a cargas específicas é muito bom, mas eu preciso estar preparado para isso. Então, você tem que ter essa percepção para tomar essas decisões, ok? Eu não vou demorar muito aqui, eu acho que eu já passei a questão de que a gente pode fazer adaptações, né? Esse cenário aqui, ele é maleável, ok? Vamos lá. Aí eu construo as minhas etapas dos períodos. O período preparatório, ele tem a etapa básica, né? E ele tem a etapa específica, ok? Só para lembrar os senhores aqui, ó, que eu estou trabalhando nessa aba aqui agora, ó, de requisitos essenciais.
tá bom? Paulo, chamei de requisitos essenciais para facilitar a didática. Outro professor, outro autor, outro treinador pode chamar de uma outra forma. Então, por exemplo, eu tenho a etapa básica e eu tenho a etapa específica. Geralmente, em condições normais de temperatura e pressão, a fase básica, a etapa básica, é o dobro, possui o dobro de duração da específica. É mais ou menos essa relação, o dobro. Tá bom? Por que é o dobro? Olha lá, se eu agora tirar o desporto de alto rendimento e pensar lá nos atletas de sub-15 para baixo, lembra que a gente falou nas outras aulas? Eles precisam ter sedimentada a técnica, isso significa muitas repetições em velocidade rápida, eles precisam dominar as transições, o Renhaku, o Kaishi Wazaki, que são fundamentos técnicos, certo? Então, se forem atletas de sub-15 para baixo, ou dependendo da faixa, ou quanto que eles assimilaram, né, eu preciso de uma fase básica maior para todas essas questões, até orgânicas, mesmo físicas, deem o tempo suficiente para criar, daí o nome, uma base para que outros conteúdos possam ser construídos e desenvolvidos, por exemplo, na fase específica, tá bom? Eu tive um aluno no ano passado, ele entrou de faixinha branca, 14 anos. Senhores, ele tinha uns 2 meses de treino, nunca tinha feito judô, ele estava jogando os faixas amarelas, estava fazendo frente para os faixas laranjas da idade dele, ele está treinando há 3 meses. Esse caso, que é exceção, concorda comigo, que não é regra, eu pulei um pouco essa fase, eu reduzi a fase básica, vigiando sempre, né, para ele já passar para conteúdos mais específicos, né? Mas eu percebi que, de vez em quando, dava uma travada em algumas coisas, porque ele não teve o mesmo processo, as mesmas informações que todo mundo que fez devagarzinho, certo? Então, era um atleta que tinha um bom desenvolvimento, mas eu sempre tenho que ter mais atenção, porque ele estava preparado em alguns aspectos, como, por exemplo, desempenho competitivo, mas alguns aspectos de conhecimento de histórico, conhecimento da disciplina do judô, dos princípios, às vezes ele dava umas escorregadas. Falava alguns palavrões no tatame, quando brincava com alguns colegas, eu sempre repreendi isso, né? Então, só para dar um exemplo disso. Vamos em frente. Ok? E a fase específica, então, geralmente é a metade da duração da fase da etapa básica. Quando a gente entra para o competitivo, basicamente eu vou ter a mesmas 4 semanas na etapa competitiva e 4 semanas no pré-competitivo. Com uma única questão diferente aqui, ó. Lembra, e eu vou falar a partir de quando eu abaixar um pouquinho agora essa tela preta, que o meu planejamento ele é feito agora daqui para baixo, olhando da minha competição 1 para trás. Ok? Ou seja, como eu estou lidando com calendário, eu tenho que planejar da melhor forma tudo que estiver mais perto da competição 1. Ok? O que estiver perto da competição, e aí tem que correr direitinho, porque é um ajuste fino, eu não tenho como errar quando estiver perto da competição. Né? Então, se eu, distante da competição, lá no início do preparatório, se uma semana ou outra furar, eu não conseguir dar, ainda dá para corrigir durante o treinamento, mas quando estiver no período competitivo ou na etapa pré ou competitiva, não pode ter erro. Então, eu tenho que começar o planejamento da competição-alvo para trás. Então, eu vou lá na minha 21ª semana de treinamento e começo a planejar o que vai acontecer no calendário de lá para o início. Ok? Então, o que eu planejo dessa forma? Basicamente, na semana da competição, eu planejo aquela semana pré-competitiva que eu falei na aula 4, lembra? Ela tem se a competição for no domingo, eu tenho uma segunda e uma terça-feira de cargas específicas, não é carga intensa, né? Carga específica, que geralmente está recheada de
de intensidade, é claro, né? Cargas específicas e depois eu tenho os outros dias da semana de cargas mais leves, lembra? Para poder competir ou no sábado ou no domingo. Então eu garanto essa uma semana antes da competição e antes dessa uma semana eu coloco uma semana, um mesociclo competitivo. Eu vou abrir agora, os senhores vão ver. Então, embora eu abra aqui, ó, e a nossa força do hábito, da leitura, vai falar que eu devo ler o meu livro, né? É que eu estou falando ao contrário dos senhores aqui. Da esquerda para a direita, né? Os senhores vão ver essa planilha, eu vou falar, por onde eu começo? Ó, eu vou começar a planejar da semana 1 para frente, ou seja, da esquerda para a direita. A leitura é assim, não é? Quando eu vou planejar treinamento, não. Eu começo que nem japonês, da direita para a esquerda. Então, vejam bem aqui, ó. Na competição de judô, que é uma competição em um dia só, se fosse esportes, por exemplo, futebol, vôlei, que eu tenho vários jogos, quem classificar durante a semana vai para a final, no final de semana, né? São sistemas competitivos diferentes. Mas no judô é um dia só, geralmente. Eu tenho a competição na semana 21 no último dia da semana 21, no domingo. Então, a semana anterior aqui, ou seja, a 21ª, eu ponho um microciclo, eu ponho uma semana competitiva. E antes dela, eu ponho um mesociclo, lembra? Um mês, ó. 1, 2, 3, 4 semanas daquele mesociclo competitivo, ou, desculpa, pré-competitivo. Lembra qual que é esse mês aqui? É aquele que eu tenho choque, recuperação. Entendeu? Esse planejamento eu fiz na semana 0. Se vai dar para executar esse choque, 0, choque, recuperação, eu não sei. Eu espero que aconteça, mas tudo isso eu estou fazendo na semana 0, antes dos alunos começarem o judô, ok? Na semana anterior, eu coloco, olha, de trás para frente, né? Eu coloco um mês chamado estabilizador. Ele tem a mesma sequência que os demais básicos de desenvolvimento que eu comentei. Depois eu vou abrir embaixo aí. É um ordinário, choque recuperativo. Lembra? Ordinário, choque recuperativo. É isso que eu almejo nesse mês, ok? Aí eu já pulei para a fase específica, ou etapa específica do período preparatório. Aí eu coloco um mês, ou um mesociclo, de básico de desenvolvimento da fase específica. E, se eu não me engano, era 26%, era ordinário, choque recuperativo, com 26%. Bom, depois eu vou abrir aí, tá fácil, está escrito embaixo aí, tá bom? Terminei a fase específica, aí eu começo a fase básica, etapa básica, com também 2 mesociclos básicos de desenvolvimento da fase básica, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma questão para chamar a atenção aqui. Então, eu estou idealizando 4 semanas, ó, 4 semanas para cada um desses ciclos. Tá certo? Por isso que eu tenho que saber da semana 0, quantas semanas de treinamento eu tenho. Então, num 1, 2, 3, 4, 5, ó, numa periodização de 4 meses, os senhores veem que a coisa fica espremidinha, não fica? Eu estou fazendo aqui uma periodização de janeiro a maio, de 5 meses. Se eu contar a transição, são 5 meses e meio. Né? 5 meses e meio para eu treinar a partir de janeiro e chegar em maio bem treinado. Ok? Então, quando eu faço uma periodização de 4 meses, o que eu estou imaginando? Ó, eu estou imaginando um mês, um mesociclo de básico desenvolvimento, né? Na fase básica, um outro básico de desenvolvimento, depois eu dou mais um de específica, e aí eu já entro no competitivo. Dá uns 4 meses. Se meu atleta estiver muito bom, ou for uma temporada, ou eu fiz uma temporada que deu certo e eu vou para frente,
Então, nessa segunda temporada, tendo visto que meus alunos foram bem aqui, eu faço uma semana de básico, uma semana de específico, aí eu faço 2 semanas de competitivo, também em 4 meses. Tá bom? Eu vou compondo assim. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais para baixo aqui. Aí eu tenho o nome, o perfil das semanas de treinamento. Lembra que cada quadradinho aqui, ó, do chamado mesociclo são meses de treinamento. 1 mês, 2 meses, ok? E agora eu estou na linha, né? Na linha do meu plano de planejamento das semanas. Qual vai ser o perfil dessa semana? Essa linha aqui é praticamente Ctrl+C, Ctrl+V do que os livros trazem, ok? Se você aceitar essa metodologia, né? Então, um mês básico de desenvolvimento, ele é ordinário, choque e recuperativo. Esses quadradinhos aqui são os perfis da semana, certo? E veja que tem um certo padrãozão. Ordinário, choque e recuperação. Então, o mês tem estimulações no início, tem um choque do meio para frente e depois tem uma recuperação. E aí eu pretendo que com desgaste, recuperação e supercompensação, eu vá paulatinamente evoluindo a forma do meu atleta, ok? Agora, senhores, vejam bem. Eu fiz todo esse planejamento bonitinho. Quando chega na semana do choque, por exemplo, o meu atleta falta. O atleta viajou, ou vai ter prova na escola, ou é um feriado. Eu programei um treino, uma semana de choque, bem numa semana de feriado. Será que os alunos vêm ou não? Será que essa minha semana vai ser prejudicada ou não? Com certeza vai. Com certeza vai. Quer ver uma dica? Acho que estamos falando com adultos aqui, né? Quer ver? 12 de junho, ó. 12 de junho, dia dos namorados. Não vai marcar semana de choque na semana 22 aqui, não. Porque os caras não vão... Imagina, dia dos namorados. Senhores, até isso a gente tem que prever. Tanto é, desculpa a brincadeira. Tanto é que tem, quando a gente sair desse quadro semanal aqui, ó, esse quadro semanal, a gente vai entrar no quadro diário. E o quadro diário, ele vai sim exigir que eu tenha a descrição de todos os feriados nacionais, estaduais, municipais, que as pessoas têm. Ok? Tinha uma época que eu treinava alguns policiais militares. Eu tinha que colocar na minha previsão, no meu planejamento, os feriados dos funcionários públicos. A data de aniversário deles, né? Porque isso pode comprometer. Quer ver uma outra coisa? Ó, vamos exercitar, porque isso é planejamento, senhores. Isso é antever dificuldades. É antever dificuldades que acontecerão lá na frente. Por exemplo, ó, eu marquei um choque para esse ano. Ó, aqui está tudo certinho. Aí eu não cruzo com a data. Eu marquei choque, e esse choque vai cair, sabe em que semana? Na semana do carnaval. Não adianta, ninguém vem para treinar. Ou seja, se eu não vou conseguir dar um treinamento de choque, como é que eu vou almejar a semana seguinte de recuperação? E como é que eu vou almejar a supercompensação desse mês aqui? Se for realmente feriado, carnaval, nessa semana 7, eu faço o seguinte. O que eu posso fazer? Ó, eu antecipo essa semaninha aqui para que o meu choque caia uma semana antes do carnaval e a semana subsequente é a semana de recuperação. Aí ele descansa lá no carnaval. Fala para ele fazer umas flexões, tal. Perceber, isso é planejamento. Isso é planejamento. O tempo nosso hoje aqui é muito pouco para a gente falar tudo sobre a montagem dessa planilha de treinamento. Os senhores vão precisar estudar, vão precisar praticar, vão quebrar a cabeça. Eu, com prática já, falo para os senhores. Essa planilha aqui, do jeito que está, essa planilha que é um pouquinho mais simples, do jeito que está tudo aqui assim, ó, eu demoro,
Agora eu peguei um pouquinho mais de prática, mas quando eu comecei, eu demorava em torno de umas 3 horas e meia para fazer isso daqui. Ó. Não, não essa aqui específica, essa aqui e a outra diária, tá? Que nada mais é do que a gente explodir. Por exemplo, a semana 3 eu amplio. A semana 3 eu faço de segunda a sexta-feira, e a semana 3, então, vai ser dia 22, 23, 24 e 25, ok? Para fazer essa e a outra planilha, eu gastava 3 horas e meia, mesmo fazendo no computador. Tá bom? Menino, Pois não? menino, desculpa interromper o seu raciocínio, mas Imagina. me fala uma coisinha em cima disso aí. E mesmo no microciclo, e se houver aí uma volta de um atleta com lesão? Volta do atleta com lesão. Ok. Então, deixa eu entender, César Rocha. A gente está treinando aqui, em algum momento aqui ele lesiona, certo? Ok. Eu acho que nós temos acho que temos fisioterapeutas aqui que vão me dar razão. Olha, vamos lá. Depende de onde foi a lesão, se mais no início ou mais para o final, e o grau da lesão e o que lesionou, vai comprometer o desempenho aqui. Se lesionou ligamento no abraço, na verdade? Se fez uma pequena lesão aqui no início, beleza, tá certo? Então vai depender muito de quando foi, em que momento da periodização da temporada essa lesão aconteceu, a gravidade dela e o prognóstico de melhora. Por exemplo, eu chegava do meu treino praticamente todo dia lesionado, sabe por quê? Eu gosto muito de dar sassai. Então, eu batia a minha cara. Então, todo dia eu chegava em casa, terminava o treino, eu tenho até fotos disso, vou ver se eu posso. Enquanto eu estava jantando depois do treino, César Rocha, eu estava com as bolsas de gelo aqui na minha perna. Claro, e tratando a lesão. Não vou, amanhã sai. Não, não, terminava o treino, eu já deixava todas as bolsinhas de gelo lá. Ninguém mexe as minhas bolsinhas, eu tinha 3 bolsas de gelo. Geralmente era 2 numa perna e uma mais compridinha na outra canela. Ok? Então, assim, se lesionou, eu não consigo criar uma regra, mas se estiver perto da competição, deve. Por que a lesão. Vamos resumir, vai. Por que a lesão vai atrapalhar? Porque a lesão vai deixar o meu atleta ausente dos momentos de condicionamento físico. O atleta vai faltar, ou se ele participar, ele não consegue participar e promover o desgaste, que é tão necessário para eu ter a supercompensação. O problema da lesão é esse. Se ele conseguir um tratamento tal que o prognóstico de melhora seja rápido, poxa, aí a gente fica animado e vamos ver se a gente consegue reinseri-lo. Reinseri-lo. Isso, reinseri-lo. Para um gago falar especificidade e reinseri-lo, eu estou me superando aqui, viu? Reinseri-lo nessa dinâmica aqui. Ok? Tá bom? Então, todo dia que você entra, ó, a gente não faz essa adoção para você Jigoro todo dia. A gente fala, o Raio, você sente Jigoro com o Wawa, você sente Jigoro. A gente faz assim, proteja os meus atletas. É todo dia, porque o risco de lesão está presente sempre. E aumenta a cada vez que aumenta a intensidade. Aumento de intensidade, aumento de lesão tem uma certa correlação. Ok? César Rocha, obrigado. Vamos lá. Vamos descer um pouquinho essa telinha aqui, ó. O que eu tenho aqui embaixo agora? Finalizando esses requisitos essenciais. Algo que a metodologia já trouxe para nós, isso não fui eu, Merino, que criei, ok? A metodologia já trouxe para nós, que é justamente, vamos selecionar esse daqui, ó, que é justamente os percentuais de carga a serem executados, a serem executados a cada semana de treinamento relativos à carga mensal. Então, por exemplo, eu começo essa semana, a primeira semana de treinamento, eu vou fazer, por exemplo, ou com randori, ou com uchikomi, ou com flexão de braço, ou abdominal, 22% de tudo que eu vou treinar ao longo desse mês, certo? Foi o raciocínio que a gente apresentou ontem para os senhores na aula 4,
essa composição dos mesociclos, ou dos meses de treinamento, esses blocos de 4 semanas de treinamento. Esse bloco de 4 semanas, ele tem uma finalidade bem fixa. Eu tenho que desgastar, recuperar e supercompensar. Tudo isso em 4 semanas. Se eu precisar fazer um mesociclo de 3 semanas, por exemplo, eu posso fazer. Só que eu tenho que garantir que desgaste, recuperação e supercompensação vai acontecer em 3 semanas. Ok? Tá bom? Mesociclo de 2 semanas também dá. Também dá. Eu faço um desgaste e uma recuperação. Mas é óbvio que essa supercompensação pretendida no mesociclo, no mês, entre aspas, né, de 2 semanas só, vai ser uma supercompensação menor do que se eu tiver 4 semanas para trabalhar, ok? Vamos evoluir. Então, esses números aqui, ó, esses números todos aqui, da linha percentual, ok? Da linha percentual, eles já vêm pré-estabelecidos pela metodologia, ok? Se os senhores quiserem fazer algumas modificações, também pode acontecer sem problema algum. E aí, senhores, a comissão técnica tem que desenhar, e eu vou abrir rapidinho aqui, ó, aquela curva de volume e de intensidade, que ela é um dos nossos primeiros e maiores parâmetros para orientar a confecção, o planejamento de toda a carga de exercício do treino e de todo o exercício. E essas são as curvas de volume e intensidade. Vamos dar uma recapitulada nela, porque ontem eu falei, mas agora eu vou falar um pouquinho mais rápido. Vamos lá. O volume de treinamento, lembra? Então, eu tenho aqui a fase básica, a fase específica e tal. O volume de treinamento. Ah, eu errei o volume de treinamento aqui, hein? Peraí, eu errei. Peraí, o volume de treinamento está errado, senhores. Espera um pouquinho só. Peraí, ó. Não. É que eu não sei se eu vou conseguir editar. Desculpa, eu errei aqui, ó. Vamos ver. Mas não é que eu errei, eu quis fazer uma pegadinha com os senhores. Ó, vamos lá. Do jeito que está aqui, vamos lá. Quando que o volume de treinamento atinge o máximo da sua manifestação? No final da fase básica. No final da fase básica. E eu fiz errado, que eu coloquei no final da fase. Peraí. Vamos tentar fazer a coisa certa. Espera um pouquinho só. Senhores, depois eu vou dar uma editada nisso daqui. Eu só tenho medo de eu não conseguir desenhar agora. Mas vamos ver se eu consigo fazer rapidinho. Peraí, vamos lá. Ah, vai dar sim. Vamos lá. Aqui. Então, aqui. Vermelho. Ok. Deu. Vai dar certo agora. Ó. O pessoal do vídeo não vai ter essa canja, hein? Então, o volume, ele atinge manifestação máxima no final da fase básica. Pessoal, estava certo lá. Ô, bicho burro. Estava certo lá, desculpa. Ai, meu Deus do céu. Um pouquinho só. Desculpa, estava certo. Desculpa, estava certo. Vamos lá, retomando então. Desculpa, depois eu edito isso daqui. Que horas são? 10h39. Caramba, já são 10h39, hein? 9, né? 9, desculpa, 9h39. Depois eu edito isso daqui. Vamos lá. Então, o que a gente tem? Vamos recapitular. Para gravar vai ficar melhor assim. Vamos recapitular, então, como que essas curvas de volume e intensidade se manifestam. O volume tem manifestação máxima ao final da fase básica do período preparatório. E depois, durante a fase específica, ele sofre uma grande queda. Permanece baixo durante a fase pré-competitiva do período competitivo, tem um aumento no meio, basicamente, do período competitivo, e depois a queda é grande, permanecendo baixo até a transição. E a intensidade ela é coadjuvante, ela vai crescendo, vai aumentando na fase básica do período preparatório, mas ela é ainda coadjuvante em relação ao
ao volume. E quando chega na fase específica, aí sim ela sofre um grande aumento. A intensidade sofre um grande aumento. E ela fica, essa curva não está ajudando muito, ela fica bem elevada. Aqui está um pouquinho baixinho, ó. Mas peraí, vamos melhorar aqui, ó. A intensidade, peraí, tem que dar o valor que ela tem, certo? Opa, o que é isso? A intensidade é tão mais ainda. A intensidade ela precisa estar. Aí, acho que chegou. A intensidade ela atinge valores muito altos, perto do máximo de toda a temporada em todo o período competitivo. E permanece elevada durante todo o tempo, no meio, mais ou menos, aqui do preparatório, do competitivo, ela sofre uma pequena queda, porque a gente vai ter um aumento de volume. Foi o que a gente comentou, lembra? Casando justamente com essas 2 semanas de choque. Essas 2 semanas de choque aqui, tá bom? Ou seja, esse aumento, as características do treino nessa época aqui, na 17ª, 18ª semana, vai fazer com que o meu atleta treine muita intensidade várias vezes. Muita intensidade várias vezes. Então, isso vai aumentar o desgaste, né? Vai aumentar o desgaste e vai fazer com que supercompense lá na competição-alvo, ok? Essa é a estratégia. A intensidade continua elevada perto da competição, diminui um pouquinho aqui, ó, nessa semana competitiva, depois diminui bastante. Eu não coloquei aqui, senhores, mas como é que é a linha de especificidade? Ela é, obviamente, crescente ao longo do campeonato. Linha de especificidade no preparatório é um tanto, ela não cresce muito, mas a partir da fase específica do preparatório, essa linha essa curva, né, de crescimento da especificidade cresce bastante, ok? Essa eu acho que é a parte... Pois não. Desculpa interromper, é o seguinte, então, por exemplo, começa sempre da competição principal, certo? E aí a gente vai começar da competição principal, que a gente começa a planejar o treinamento, certo? Isso. Exatamente. Até, ó, pelo menos a linha de períodos, etapas e mesociclos, eu tenho que fazer de trás para frente, do final da competição alvo para o início. Essas 3. Tem que fazer desse jeito. Por quê? Porque se eu fizer daqui para lá, se eu fizer do início da competição, tentando encaixar os bloquinhos de mesociclo, pode ser que quando chegue na competição, ele não encaixe. De 2 semanas e eu não consigo colocar semana. Então, por isso que eu começo. O que é melhor fazer? Na competição-alvo, encaixo todos os meus bloquinhos e depois vou encaixando os bloquinhos lá para o início. Ok? Exatamente isso. Mas depois que essa estrutura aqui, essa estrutura aqui está pronta, a estrutura aqui é o período, as etapas, o mesociclo, né? Aí essa outra parte de baixo aqui, aí eu já posso começar a fazer do início para o final. Ok? Obrigado. Vamos lá, então. Sensei, agora, eu entro por essa... Pois não, fala. Sensei, desculpa, só porque eu não estou conseguindo enxergar direito. Então, assim, recuperação, desculpe. Fala. choque e... Recuperação, choque e... Recuperação. Você está falando da semana 17 aqui? Vamos lá. É isso, né? Vê se melhorou um pouquinho. Aumentei um pouquinho só. Juliana. Não, mas é que tá abreviado, e choque, o que é ordem? Você está falando, né? Choque, recuperação. Sim, mas e aqui, ORD? ORD. Tá bom, é ordinário. Desculpa. Ordinário. Desculpa, eu já estou usando as abreviaturas achando que os senhores estão familiarizados com esses termos aí. Desculpa. É de ordinário, é da semana ordinária. Lembra, essa semana ordinária é aquela que o atleta vai treinar 3 dias de 70% e é um bloco de desgaste consecutivo e depois são 4 dias de recuperação. Né? 70, 60, 50, 40, 20, se eu não me engano, e 0. Ok? Ordinário.
Ok, Júlia? A Júlia está Sim. perguntando, e ela tem razão de perguntar, ela tem uma deficiência visual, é atleta da seleção brasileira paralímpica e estudante de educação física, certo? Gosta da matéria de treinamento desportivo e quer chegar lá na faculdade e nos treinos pondo para quebrar, certo? Eu só vou diminuir um pouquinho aqui. Bom, e aí, senhores? Vamos retomando, então. Vamos retomando um pouquinho. Aí, beleza. Vamos lá. E aí, o que a gente vai na sequência? Agora a gente vai falar da preparação física, ok? Então, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu vou só ocultar essa partezinha aqui e vou abrir a preparação física. Espera aí, vamos tirar essas duas retinhas aqui. Vamos colocá-las para o lado. Olha. Aí. E vamos falar agora da preparação física. Ó, como que eu trabalho agora no planejamento anual a preparação física? Primeira coisa, eu vou listar. Deixa eu abrir aqui, vai. Eu vou listar, nessa coluna aqui que está em azul, as principais capacidades físicas relacionadas ao judô. Aqui eu reduzi, porque essa é uma planilha didática. Aqui eu reduzi, eu só coloquei a resistência aeróbica, a resistência anaeróbica, a resistência muscular localizada, a força, a flexibilidade e a velocidade. Ok? Eu não coloquei agilidade, eu não coloquei potência, eu não coloquei força rápida, eu não coloquei uma série de outras capacidades, descontração diferencial e tal. Eu coloquei as principais, porque aqui é um exemplo didático. E aí, o que eu faço? Ó, já sabendo, na minha planilha, que eu tenho semanas de treinamento cuja exigência de carga de treinamento vai sendo aumentada, certo? Já sabendo que eu tenho meses de treinamento com as suas orientações semanais definidas e as suas cargas semanais definidas, eu começo a colocar, por exemplo, asterisco, onde essa capacidade é importante. Vamos lá, então. O que eu falei que tem que estar na prancheta do treinador quando ele está na etapa básica do período preparatório? Lembra? É resistência aeróbica, é a resistência muscular localizada. Então, podem ver, não sei se está muito pequenininho aí. E, por exemplo, deixa eu... Ó, eu vou colocar o número 1, que talvez a visualização aumente, ó. Estou substituindo os asteriscos aí por 1, ok? Para facilitar para a Júlia e para os nossos colegas, ou quem está de celular também, né? Ou o nosso sensei com mais de 42 que está sem óculos. Então, olha lá, 1 significa existe a necessidade de treinar resistência aeróbica. Nas semanas, por exemplo, na semana 9, eu não coloquei 1. Então, o treino dessa semana aqui, o treino onde tiver 1 para resistência aeróbica, vai ter esse, como conteúdo, essa capacidade, ou todas as capacidades listadas com o número 1 nessa semana, ok? Na semana 9, por exemplo, como já começou o específico, eu tirei a resistência aeróbica, não é prioridade. O que é prioridade no específico? É a resistência anaeróbica. Aí, no primeiro dia do específico, aí o 1 vai estar com a necessidade, o TIC, né? O que vai ser incluído? Vai ser a resistência aeróbica. E depois eu coloco aqui alguns outros estímulos ao longo do treinamento de aeróbico, só para ter para o indivíduo não perder aquela capacidade dele. Isso ocorre muito em flexibilidade, por exemplo. Eu vou mudar para o número 1. Ó. Flexibilidade, ela é treinada quando? No início ou no final do treinamento? No início. Então, pode ver que os treinos da etapa básica do período preparatório
vão ter a participação de flexibilidade. Ok? Depois, quando entra a fase específica, eu não preciso mais treinar flexibilidade, mas talvez, em um treino ou outro, seja bom alguns exercícios de manutenção daquela capacidade física. Então, por exemplo, eu vou colocar alguns leves exercícios, justamente na semana 12. Por que na semana 12, Merino? Não consigo. Por que na semana 12? Porque a semana 12 é uma semana recuperativa, é uma semana mais calma. E talvez quando chegar lá no finalzinho dessa semana, eu possa colocar um exercíciozinho de flexibilidade. Agora, cuidado, uma dica, eu não falei das capacidades físicas, né? Não treinem flexibilidade, não é aquecimento. Aquecimento eu faço Itini, Sanchi, e eu acho que eu estou trabalhando flexibilidade. Não, eu estou falando em treinamento de flexibilidade. Treinamento para aumentar a amplitude articular dos meus membros, ok? Não façam treinamento de flexibilidade para aumentar essa amplitude quando o atleta saiu de um treinamento forte, ou saiu de uma semana de treinamento forte, ok? Então, por exemplo, teve choque aqui na 11ª semana de treinamento, teve um choque, tá bom? Na semana seguinte, vai ter uma semana recuperativa, na 12ª semana. Quando for na quinta, na sexta-feira, é que esses exercícios de flexibilidade vão estar presentes nessa semana recuperativa. Ok? Então, estão percebendo quando que ele vai se encaixar? Se essa semana é recuperativa, porque teve na semana anterior uma semana de choque, não vai ser logo na segunda ou na terça-feira da semana recuperativa que eu vou colocar treinamento de flexibilidade. Espera a musculatura se recuperar, ela vai estar dolorida ainda da semana anterior, e aí eu faço alguns exercícios de flexibilidade, ok? Perceberam a dinâmica, então? Então, eu marco com números, ou com asterisco, ou com símbolo que for, a presença ou não de alguma capacidade física, ok? De acordo já com esse perfil de carga, de acordo com o perfil da curva de especificidade, ok? Ainda eu não falei que exercício que é para ser feito, hein? Se é flexão de braço e tudo mais, ok? Agora eu vou descer um pouquinho o quadro aqui, ó. Eu vou falar da preparação técnica. Vou abrir o quadro. Ele está com cor diferente, que é só para facilitar didaticamente e não mostrar em cima lá, né? E diferenciar de cima, eu coloquei aqui a preparação técnica em vermelho. Eu resumi, isso é uma tabela didática. Eu coloquei, por exemplo, Tatiwaza. Quando eu coloco Tatiwaza, eu estou imaginando, para que fique representados nessa planilha aqui, os golpes, as técnicas de Tatiwaza. As incluídas no Gokyo e as tantas outras, certo? Quando eu penso em Neuaza aqui, ó, eu estou pensando nas imobilizações, nas variações delas, nas transições de uma para outra, tal, ok? Shimei-waza, Kansetsu-waza, técnicas de Renhaku, técnicas de Kaeshi-waza. Percebe como tudo isso é preparação técnica, ok? Se eu for falar assim, quando eu vou ensinar o Ippon Suenagi, aí eu vou ter que colocar uma linha aqui do Ippon Suenagi e aí eu abro, né? E aí eu vou trazer uma forma de registrar diferente ou mais aperfeiçoado ou mais elaborado do que eu representei quando vai ter ou não treino técnico do que eu apresentei aqui na física. Na física eu coloquei ou tem ou não tem treino. Ou é número 1 ou é 0. Ou é número 1 ou é nada. Ou tem ou não tem, certo? Quem quiser elaborar um pouquinho mais, pode usar a seguinte marcação, ó. Em termos de, se você pensar em prioridade, tudo que for número 1 é prioridade 1, é prioridade alta. E tudo que for 2 é prioridade baixa. E tudo que for sem nada é prioridade nenhuma. Então, por exemplo, Tatiwaza. Se eu já estou treinando, aqui lembra que a gente vai estar falando de Tatiwaza, o treinamento de Tatiwaza, ao longo do treinamento, né?
Se eu estou pensando desculpa, senhor, desculpa. Essa nomenclatura que eu fiz aqui, eu usei 2 como sendo o mais importante. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Prioridade 1. Qual que é a prioridade 1? A prioridade maior. Qual que é a prioridade 1? Uma prioridade maior, tá bom? Se eu estou pensando agora em que o meu atleta já é faixa marrom, já é faixa preta, já domina a técnica. Então, ele vai treinar, sim, na fase básica, os golpes. É óbvio que ele tem que entrar. Mas é uma finalidade secundária em relação a alguns outros conteúdos aqui. Talvez eu já pense, o fato dele treinar o golpe não seja com o objetivo de ele encaixar o quadril direitinho, flexionar a perna, fazer o kuzushi, seja mais com uma intenção de preparação técnica e física, essa execução ser feita mais rapidamente. É isso que eu estou dizendo aqui como uma prioridade 2, não tão importante. Tem que treinar, sim, mas a prioridade não é aprender o golpe em si. A partir do momento que ele já sabe o golpe, ele vai mesclando, ele vai tentando formas criativas de praticar o golpe. Então, o Ippon Sōenari agora vai ser treinado em movimento, vai ser treinado Ichi-ni-san, vai ser treinado com movimentações, vai ser com o que dificultando a entrada, vai ser com disputa de pegada e entrar. Então, não é o golpe em si que está sendo treinado. O golpe ele já sabe aplicar. São essas formas criativas que vai me dar base depois para eu fazer o treinamento tático, ok? E, por exemplo, esse golpe, ele assume, talvez, o tukuyaza dele, né? Uma prioridade muito grande no treinamento, aí prioridade 1, por isso que eu coloquei 1, para quando a gente tiver, por exemplo, na fase específica. Porque lembra que o treinamento de velocidade, de agilidade, é na fase específica, né? Então, aqui eu não faço o exercício com muita velocidade, porque eu estou na fase básica. Mas quando eu entrar para a fase específica, esse treinamento de golpe é com muita velocidade. Então, eu treino o golpe na fase básica, eu treino o golpe na fase específica, mas com roupagens diferentes. E eu manifesto essa roupagem diferente dando números. Vocês podem colocar a letra A, a letra B, a letra ME, muito específico, o código dos senhores que criam. Eu só estou criando essa sistemática que vocês podem variar as prioridades. Se quiserem criar 1, 2 e 3, também pode. Prioridade 3 é mais baixa, prioridade 2 é mais elevada, e prioridade 1 tem que treinar a qualquer custo, ok? Por exemplo, Renhaku em Kawasa. Ó, ele tem que treinar Renhaku em Kawasa aqui na fase específica. Ele tem que aprender os Renhaku Renkawaza, assim como o Kaishu Waza. Vou colocar aqui, ó, 1 e 1. Depois, quando chegar no período competitivo, eu vou ensinar o Renhaku para ele? Não. Eu só vou recapitular. Eu vou inserir esse Renhaku nos treinamentos dinâmicos, nos treinamentos explosivos, nos treinamentos absolutamente específicos que eu vou ter na etapa pré-competitiva do competitivo. Perceberam? Por isso é que o 2 aqui, menos, entre aspas, importante, aparece, é que não vai haver um aprendizado, vai haver a utilização desse aprendizado para que essa forma competitiva cresça. Ok? Estão entendendo? Então, o que eu quis apresentar aqui, que a gente faz uma relação. Nesses dias eu conversei com o CC Rafael Borges, de Campinas, uma pessoa muito estudiosa do judô, e ele fez o seguinte, ele fez um trabalho e ele listou quais são os gestos, quantos gestos um judoca tem que executar. Desde Taisabaki, desde as saudações, desde tudo quanto é Shintai, Ayumiashi, Tsuriashi, Tsugiashi, as técnicas, as imobilizações, kumikatas, né? Posturas, concorda que são gestos? Ele listou em torno de 200 gestos que um judoca até a faixa preta precisa aprender. Então, dependendo do nível de complexidade que os senhores vão ter essa planilha do Excel aqui,
Até quanto que vai esse número? 22? Se eu listar um por um aqui, eu posso fazer com esse nível de detalhamento. Por exemplo, o Shiro Ukemi. Eu posso colocar aqui, ó. O Shiro, eu vou colocar, ó. O Shiro, peraí. Aqui eu vou colocar o Shiro Ukemi. Ok? Então, o Shiro Ukemi, ele vai receber 1, certo? 1 no início. Depois eu já passa para 2, ou já passa para 3 e... Então, dependendo do... Aí o senhor C100 é o treinador que escolhe qual o nível de detalhamento que vai ser feito aqui. Ok? Ok? Agora, a terceira fase aqui, que eu vou abrir, é a preparação tática. É a preparação tática. E aí eu estou colocando... ensinar regras é uma função tática ou uma função técnica? Eu aqui, para mim, Paulo Merino, eu achei que é uma função de tática. Então, eu coloquei no rol de assuntos a serem tratados no capítulo tática, as regras. E eu usei aquela sistemática de menos importante, relativamente importante e muito importante. Que foi o C100 da Bahia, que me falou o nome dele ontem, e eu esqueci. Em homenagem ao senhor, C100, eu estou colocando esse exemplo aí. Então, olha só. Quando a gente está bem longe da competição-alvo, se eu falar detalhes sobre a regra, os bichinhos vão esquecer tudo. Não é verdade? Então, eu aproveito aqui, ó, a semana 4, que é uma semana recuperativa, depois de uma semana de choque. Por isso que eu coloquei na semana 4, porque é recuperativa. Eles na choque, eles têm que treinar toda essa parte física, essa parte técnica. Essa parte teórica, da tática, eu vou colocar e eu vou dando os toques. Ó, mudou, viu? Vocês são veteranos, estão voltando agora, né? Não tem mais cocar, viu? Ah, não tem mais cocar. Não tem mais. Tá? Mostra pra, ó, e agora, se estourar a pegada, é Shido, se estourar a pegada com as duas mãos, a não combatividade está sendo dessa forma, 3 Shidos elimina, ou seja, dá uma noção para eles, com um nível de importância nível 3, de regra. Vamos avançando. Quando chegar, por exemplo, na 12ª semana, que olha que coincidência, foi ao acaso, né? É uma semana recuperativa, não foi acaso, não, foi planejamento. Então, se eu não posso treinar, eu evito treinar muito forte na semana de recuperação, eu coloco alguns assuntos técnicos, táticos e de composição meio teórica, para isso. Eu não vou te falar regra numa semana de choque. Entre aspas, eu não tenho tempo a perder numa semana de choque, porque se não tivesse desgaste, não vai ter a supercompensação. Estão percebendo? Por isso é que eu tenho que planejar com antecipação. Eu, honestamente, não acho que quando eu fiz essa oração para o seu Senhor Jigoro Kano, o Raio, como a outra Senhor Jigoro Kano, proteja os meus atletas de lesão, eu falo assim, agora eu vou planejar o meu treino de hoje. Não dá. Eu não sei como alguém consegue controlar tantas variáveis assim. E aí, C100, quando chegar, por exemplo, na semana competitiva, lembra que é uma semana antes da competição, que da minha aqui vai ser a 21ª, eu tenho um papo com eles sobre regras. Né? E obviamente, durante o treinamento, eu vou sentindo um pouco, ó, durante os randores, ó, essa postura aí da Shido, hein? Ó, o cara já se corrige. Um menino fez uma entrada falsa. Oh, essa postura aí da ataque falso, hein? Você vai... Eu não preciso parar o treino para falar de regra. Eu vou dando essas orientações ao longo do treinamento. Mas, de 12ª semana, eu paro umas 2 horinhas para falar de regra. E na semana competitiva, obrigatoriamente, eu vou preparar e falar de regra. Tem alguma dúvida? Coloca ele em xeque. Se você fizer isso, o que você acha que acontece? Então, explora um pouco isso, ok? Pode haver isso em outras semanas aqui, ó. Por exemplo, na 16ª, que também é uma semana recuperativa, eu falar de regras. Claro que pode.
Estão percebendo o que é planejamento? Ok? E aí, senhores, eu vou subir um pouquinho a tela aqui, ó. Eu acho que está bom por aqui, ó. E a última linha de tudo que vai ser escrito aqui, ó, pensando no treinamento tático aqui, eu deixei um pouco em branco, porque aí, dependendo da conduta dos senhores, eu vou preenchendo essa preparação tática com as suas prioridades, maiores ou menores. É óbvio que se é tático, eu vou começar com essas preocupações, geralmente, né, do final daqui, ó, do específico para frente, né, que é quando os exercícios táticos começam a fazer ter maior peso na composição de uma sessão. Mas, óbvio, obviamente, toda regra tem sua exceção, isso aqui não é regra absoluta, eu já tenho uma modalidade de tática sendo treinada na fase básica. Não é verdade? Ok? E vamos descer aqui um pouquinho agora. Ó. E a última linha que eu colocaria nessa planilha nossa seria essa aqui. Ó. A planilha de testes. Tá bom? Eu também coloquei a sistemática 1, 2 e 3 para a gente falar. Um seria testes que tem que acontecer. Eu tenho que fazer testes, eu tenho que realmente coletar as informações. Podem ser por escritas, mas eu tenho que coletar essa informação, porque é a informação que eu recebo, se o que foi treinado até então foi absorvido, foi adaptado, e se isso me dá, e se essa adaptação, essas supercompensações pretendidas aconteceram, e se elas me dão habilitação de continuar com o conteúdo para frente. Então, por exemplo, quando eu chegar, nessa 12ª semana, é justamente quando eu passo do preparatório para o competitivo. Será que eu preciso fazer uma avaliação dos meus atletas? Lógico, preciso. Eu estou mudando, a característica de treinamento vai mudar muito aqui. Será que o que eu pretendia que fosse assimilado, alcançado, foi realmente alcançado pelo grupo, ou por alguns do grupo? E quem do grupo atingiu, quem do grupo não atingiu? Quem do grupo não atingiu as supercompensações pretendidas, eu vou ter que puxar um pouquinho mais o treino deles aqui. Porque eu não posso diminuir o treino pelos outros. Então, é uma coisa que gira, é aquele equilibrador de prato em cima da bicicleta que está em cima da corda bamba. Eu vou, sabe? Então, por exemplo, por que eu coloquei testes com o número 1 aqui, ó? Quando começa o treino, eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que fazer esse diagnóstico de como meus atletas estão. Esse diagnóstico vai falar se eles estão bem ou ruins, bem ou mal condicionados, e a partir daí as orientações, principalmente de composição de carga. Muita repetição, pouca repetição, 40, 50 repetições, tudo isso vai ser muito mais fácil de prever quando eu tenho essa noção, ok? Aí eu coloco uma avaliação 3, ó. Se eu puder fazer uma avaliaçãozinha da passagem do primeiro mês para o segundo mês, pode ser, ok. Mas eu coloco uma avaliação 1, de prioridade 1, maior, quando eu passo do básico para o específico. Por que eu tenho que fazer essa avaliação? Será que o aeróbico, será que o treinamento de força fortaleceu a ponto deles suportarem um treino específico? Não é verdade? Então, eu tenho que ter essa resposta. Então, praticamente, na passagem de um período para o outro tem teste, na passagem do pré-competitivo para o competitivo tem teste, tá bom? E a competição-alvo, cadê? Aqui, ó. E a competição-alvo vai ser, com certeza, o meu maior teste. Né? Então, eu tenho que ter... eu não posso ser chato, mas eu tenho que perceber, eu tenho que ficar monitorando. Ele está ansioso? Não está? Na primeira luta, quantas entradas ele fez? Ele conseguiu tocar o Tucuiazá dele? Porque esse é o teste de ouro, que vai nos ver se todos os esforços ao longo da temporada surtiram resultado. Ok? Menino. Vamos lá, você, Rocha. Posso? Claro, pois não. Me diga uma coisa, você está falando desse teste,
Esse teste, ele está falando do TAF ou do técnico? Dependendo da época, ele vai ser técnico, ele vai ser físico. Dependendo do período, ele vai ser tático e técnico. O teste, Cecem Rocha, ele tem que me fornecer a seguinte resposta. O pessoal aprendeu, assimilou o que eu ministrei e tem que ser um teste sensível a isso, né? A gente chama isso na estatística de validade. Validade, ou seja, vamos lá. Teste de flexão de braço. Na semana 0 aqui é um bom teste? Pode ser, né? Porque eu estou querendo ver se ele está com força na resistência nos braços. Eu posso fazer teste com barra? Eu posso fazer teste com kimono pendurado? Pode. Mas, por exemplo, quando eu chego aqui, no final da fase básica, a flexão de braço é ainda um bom teste? Ainda é, porque eu estou mexendo com a resistência muscular localizada, que era um dos objetivos daqui, certo? Agora, por exemplo, já vou chutar o pau da barraca e o senhor já deve ter percebido. A flexão de braço é um bom teste nessa 16ª semana de treinamento? Não, não é. Ou seja, a resistência muscular localizada é um objetivo importante para aquela época. Para essa época já não é. Certo? A flexão de braço não vai me trazer nenhuma informação técnica e tática. Percebe? Então, a partir... o teste também precisa obedecer a essa evolução essa evolução da especificidade do treinamento. Tem que evoluir. E se eu colocar um teste muito específico, que é muito bom aqui, lá atrás, eu não consigo avaliar se ele ficou fortinho, e tal. E, senhores, quando começou a pandemia, quando começou o ano de 2020 de 2021, eu quis, esse primeiro teste inicial aqui, eu fiquei muito interessado em fazer nos meus alunos, porque eu tinha que ver se eles engordaram, se eles perderam flexibilidade, sabe? Ficaram um ano parados. Então, mais do que nunca, tinha que fazer esse teste aqui. Senhores, eu tenho 2 aulas semanais com eles, um judô escolar, com cunho mais recreativo, uns ou outros que eu puxo um pouquinho mais, mas é uma parte escolar. Então, a saúde deles, para mim, é a competição-alvo deles, certo? E eu fiz, então, teste de medir peso, altura, porque estão em crescimento, fiz um teste de dinamometria, de força, fiz um teste de flexibilidade, fiz um teste de impulsão horizontal e um teste de impulsão vertical, tá bom? Para cada turma, eu estou sozinho lá, sou só eu, para avaliar em torno de 20, 25 crianças por turma. Para terminar esses testes todos, eu demorei 15 dias. Então, eu sei que dependendo de quantos testes os senhores bolarem, né? Dependendo, e tudo isso é planejamento, na semana 0, lá no começo. Eu vou ter algum auxiliar? Pessoal, tem algum professor de educação física aí que treina com a gente, que pode me auxiliar? Ou alguém que fez enfermagem e sabe medir alguma coisinha, por exemplo, de peso, altura? Ou então eu pego um faixa marrom bem intencionado, você vai medir o peso, ou então você vai medir a impulsão vertical. É assim, eu treino os caras antes, para que essa avaliação eu possa fazer tipo num circuito. Eu dou a planilha para o atleta, ele vai percorrendo as bases de avaliação, porque em cada base tem um auxiliar medindo isso. Eu posso perder em precisão? Posso, mas eu agilizo. Eu sei que fazer teste não é fácil, cansa, toma tempo, mas eu tenho que, no planejamento, na semana 0, prever recursos humanos, logísticos, para que o calendário funcione. Cecem Rocha, ok? Obrigado, ok. Ok. Então, isso aqui é o primeiro documento que sai do nosso treinamento, que é o quadro semanal de montagem do treinamento. Quadro semanal. Eu vou abrir agora o meu quadro diário, ou seja, cada semana de treinamento dessa é expandido. É expandida. Cada semana dessa é expandida. Então, aqui eu tinha
Vamos ver, acho que eram 22, 23, ó. Eu tenho 23 semanas que compõem essa minha primeira temporada, né? Eu tenho 3 colunas. Agora, essa outra planilha vai ter 23 vezes 7 colunas, porque cada semana dessa eu vou expandir para 7 dias. Porque, no meu caso, eu estou imaginando um judoca que treine 7 dias por semana, ok? Vamos lá. Só um segundo. Olha lá. Julia, você vai me xingar, hein, Julia? Porque as letras estão tudo pequenininhas aqui, ó. Vamos ver, ó. Eu aumentei um pouquinho agora, ó. Vamos lá. Então, aí eu tenho que fazer esse quadro aqui, que eu adoto, eu uso, tá bom? Eu estou fazendo uma cópia minha. Mas eu não sei que ano que foi esse daqui, eu acho que foi de 19. Então, e que eu tenho na lateral, então essa é a planilha diária. O que a gente findou e falamos até, nossa, durante quase 1 hora e tanto, só da planilha semanal, agora é a diária. Vou ter que ser rápido, porque o princípio é o mesmo. Eu vou ter na primeira linha os meses, novamente as semanas, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana, e agora eu tenho os dias da semana e eu tenho o dia do mês. Então, por exemplo, a terceira semana, a segunda-feira de treino caiu no dia 18. Isso é bom para eu mexer com o calendário. Por quê? Porque quando chegar... Ih, olha, esse aqui eu não coloquei. Peraí, deixa eu mais um pouquinho. Peraí, não acredito que não coloquei. Eu tenho que colocar os feriados, lembra? Ah, justo esse exemplo eu não coloquei. Caramba! Eu tenho que criar uma linha aqui, ó, logo abaixo dos dias da semana, com os feriados. Quando vai ser Natal, quando vai ser Ano Novo, Carnaval, e tal, e tal, e tal. Porque eu falei do impacto que os feriados têm na assiduidade dos nossos atletas. Tá bom? Ah, você tem o show marcou uma semana forte para começar a semana que vem, mas é feriadão sexta, então eu vou emendar e já vou ficar... Quebrou o treino, tá bom? Então eu tenho que ter uma linha aqui de treinamentos, de feriados, ok? E aí, vamos lá, ó. Aí eu tenho a semana zero, que na verdade foi esse mês de dezembro, em que eu fiz toda a parte de planejamento, projeto, para fazer esse documento aqui, ó. Esse documento aqui, eu vou passar daqui para lá, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas. Esse documento que está impresso aqui é esse daí, e depois que eu faço esse esqueletão, né, que eu preencho, por exemplo, aqui, ó, todas as capacidades físicas, né? Eu preencho as capacidades técnicas e tal, e tal, e tal. Eu imprimo, vai dar essas folhas todas, colo na parede, ou se eu tiver com controle para isso, eu abro o computador e vou alterando a minha planilha do Excel e Hajime para o planejamento. Então, o planejamento ele tem que ser concebido na semana, no mês zero. Para que no primeiro dia de treinamento, se for teste, se for treinamento, ele já está concebido lá. E aí eu começo a ter o dilema. A gente já está quase terminando, porque já são 10h20 já. Nossa, são 10h20. Meu Deus do céu. A gente vai comparando o que foi ministrado com o que foi planejado. Será que houve discrepância? Tá bom? Então, por exemplo, quando eu termino essa planilha mensal e eu chego nessa planilha diária, o que eu tenho que fazer? Ó, quando eu chegar no final da minha planilha, então vamos supor que eu estou na semana 0 ainda, tá bom? Eu vou dar o treino na semana 1. Então, o primeiro treino vai ser sexta-feira. O que eu faço? Eu olho para cima e vejo. Primeiro, o que eu tenho que ver lá em cima? A curva de volume e intensidade.
Segundo, o que eu tenho que ver? A curva de especificidade. Depois, por baixo, o que eu tenho que ver? Aí eu já entro nessa parte aqui, ó. O que está previsto, quantos uns e quantos três e quantos nada estão previstos nesse dia de hoje. E o treino de hoje, então, vai ter que respeitar essa orientação de conteúdos físicos, técnicos e táticos. Obviamente que tático, numa primeira sessão, não vai haver, né? Vai ser basicamente físico. E aí eu monto a aula respeitando, então, isso. Então, senhores, vejam bem, senhores. A aula, o que eu vou fazer numa aula é a última coisa que se faz no planejamento. Perceberam? Se o exercício vai ser se a melhoria da força, se a melhoria aeróbica vai vir por meio de prática de Uchikome ou corridinha, é só no final. Eu sei que eu tenho que treinar o aeróbico, mas qual o método? Correndo, fazendo golpe, fazendo nageai, qual método? Então, é só no final que eu faço isso. E, às vezes, eu sei que a gente inverte. A gente pensa numa aula e tem que encaixar essa boa aula no planejamento. Tá certo? Senhores, eu falei demais, mas os senhores viram que o assunto, ele é, sim, absolutamente longo, é absolutamente relevante, e ele... Aqui são só os exemplos, né? E ele exige uma prática. Eu vou fazer a primeira periodização, eu vou ter inúmeras dúvidas. Eu vou fazer a segunda, eu vou ter menos dúvidas, e assim eu vou otimistamente, com dedicação, evoluindo nisso, que é para os técnicos um processo de treinamento também. Ok? Senhores, eu estou muito preocupado, porque eu passei muito, me empolguei aqui e perdi o tempo. Talvez essa aula 5 aí no YouTube, os senhores tenham que assistir em 2 etapas, né? Olha, senhores, os senhores não sabem o quanto eu resumi para passar essa noção. E eu tenho certeza que o 60 deu o Errara deve estar me xingando assim, mas está muito teórico isso, eu queria que descesse mais, realmente precisa. Mas foi esse modelo didático que eu coloquei, que precisa e deverá sofrer ajustes para se encaixar nessa temporada que eu tenho, ok? Então, eu acho que o que tem de mais importante nessa estrutura toda é a gente entender que a aula, uma boa aula, nada mais é, olha que interessante, a boa aula nada mais é que um dos elementos para construir um bom desgaste, uma boa recuperação e uma desejada supercompensação. Treinar judô não é fácil, os senhores estão vendo hoje que ministrar aula e formar um atleta bem-sucedido, não estou falando campeão, não, formar um atleta bem-sucedido, ou seja, no judô, ou seja, nas competições do judô, ou aproveitando tudo isso e sendo um bom cidadão, não é tarefa fácil também. Eu espero que os senhores aproveitem, que essas 5 aulas sejam o início de um período grande de estudo, de aperfeiçoamento sobre esses assuntos. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço muito a participação, a credibilidade dos senhores todos, que confiaram em mim para a gente cuidar de algo tão importante como é o treinamento de judô. Agradeço bastante a todos que se dedicaram, que eu citei lá no início, para que essas aulas acontecessem. E espero, de coração, que todos nós, cidadãos, judocas, proprietários de academias, senseis, a gente possa, bem em breve, voltar àquilo que a gente mais gosta, que é conviver com as pessoas, que é viver com elas saudáveis, e se puder treinar judô, vai ser melhor ainda. Sayonara! Prazer em vê-los. Senhores, se quiserem abrir o microfone agora e falar o sayonara aí, eu vou ficar muito contente. Sayonara!
Sayonara, Sensei. Obrigado. Sayonara. Foi maravilhoso. Sayonara, Sensei. Muito bom treinamento. Foi excelente. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Sayonara. Tem um vídeo aí, mas a gente vai continuar aqui, ok?